Você sabia que Jesus tinha uma sabedoria específica para dizer não? Que ele não rejeitava pessoas por impulso, mas por conhecimento profundo? Que existem ensinamentos bíblicos que ele usava e que você pode aprender? Você sabia que existe uma diferença gigantesca entre ser bondoso e ser submisso demais? Que milhões de cristãos estão sendo explorados porque não sabem dizer não? Que famílias inteiras estão sendo destruídas porque alguém não consegue estabelecer limites saudáveis? Que pessoas boas estão adoecendo física e emocionalmente porque acreditam que dizer não é pecado? E se eu te disser que a Bíblia ensina claramente sobre a importância de estabelecer limites, que existe uma diferença enorme entre servir com amor e ser usado por manipuladores, que Deus não espera que você aceite tudo passivamente, que o próprio Jesus estabeleceu limites claros durante seu ministério terreno, você já percebeu como nossa cultura cristã às vezes nos ensina que dizer não é egoísmo? Como somos pressionados a aceitar tudo que nos pedem em nome do amor cristão? Como nos sentimos culpados quando estabelecemos qualquer tipo de limite? Como confundimos humildade com falta de autorrespeito? Sejam muito bem-vindos a mais um devocional do canal Nos Conectando com Deus. Hoje vamos falar sobre um versículo que pode libertar você de relacionamentos tóxicos, que pode proteger sua família de pessoas manipuladoras, que pode ensinar você a amar de verdade, estabelecendo limites saudáveis. A pergunta que precisa ser feita é: você tem limites saudáveis em sua vida? Você sabe quando dizer não sem sentir culpa? Você consegue discernir entre pedidos legítimos e manipulação emocional? Você está protegendo seu coração e sua família de pessoas que querem se aproveitar da sua bondade? O versículo que estudaremos hoje vai mostrar exatamente por que limites são essenciais para uma vida saudável. Provérbios capítulo 25, versículo 28, declara uma verdade que pode transformar seus relacionamentos. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Você percebeu que este versículo está comparando uma pessoa sem autocontrole com uma cidade sem muros? No tempo bíblico, muros eram essenciais para proteger uma cidade de invasores, ladrões e inimigos. Uma cidade sem muros era vulnerável a qualquer ataque e estava fadada à destruição. Se este devocional está falando com seu coração e você quer receber mais mensagens que vão transformar seus relacionamentos segundo os princípios de Deus, clique no botão de inscrição agora. Temos muitos outros ensinamentos que vão te ajudar a ter relacionamentos saudáveis que agradem ao Senhor e tragam paz verdadeira para a sua vida. E me conte nos comentários, você tem dificuldade para dizer não? Existe alguma área da sua vida onde você precisa estabelecer limites mais claros? A primeira coisa que precisamos entender sobre este versículo é o que significa não poder conter o próprio espírito. Não se trata apenas de controle emocional, embora isso também seja importante. Trata-se da capacidade de estabelecer limites, de dizer não quando necessário, de proteger seu tempo, energia e recursos de pessoas que querem se aproveitar de você. A diferença entre dizer não com sabedoria e dizer não com egoísmo está em princípios que Jesus sempre aplicava. Uma pessoa que não pode conter seu espírito é alguém que aceita qualquer demanda, que não consegue estabelecer prioridades, que se deixa manipular por chantagem emocional, que sacrifica sua própria família para agradar estranhos, que não consegue discernir entre pedidos legítimos e exploração. Quando o versículo compara essa pessoa com uma cidade sem muros, está nos mostrando o perigo de viver sem limites. Assim como uma cidade sem proteção é invadida por qualquer inimigo, uma pessoa sem limites é explorada por qualquer manipulador que apareça em sua vida. Isso não significa que devemos ser duros, insensíveis ou egoístas. Significa que devemos ser sábios, discernindo quais pedidos são legítimos e quais são tentativas de exploração. Significa que devemos proteger nossa capacidade de servir verdadeiramente aqueles que Deus colocou sob nossa responsabilidade. O próprio Jesus é nosso exemplo perfeito de como estabelecer limites saudáveis. Ele amava profundamente, servia constantemente, mas também sabia quando dizer não. Em Lucas, capítulo 4, versículos 42 ao 43, vemos que Jesus se retirou para um lugar solitário, e quando as multidões o procuraram e tentaram impedi-lo de partir, ele disse claramente que precisava ir a outras cidades também. Jesus não se deixou manipular pela pressão da multidão. Ele tinha um propósito claro e não permitiu que as demandas dos outros o desviassem desse propósito.
Ele estabeleceu limites porque sabia que isso era necessário para cumprir a vontade do Pai. Em Marcos capítulo 3, versículos 31 ao 35, vemos outro exemplo. Quando sua própria família veio buscá-lo enquanto ele ensinava, Jesus não interrompeu imediatamente seu ministério. Ele estabeleceu uma prioridade clara e manteve seus limites, mesmo com pessoas próximas. Isso nos ensina que limites saudáveis não são falta de amor, são expressão de amor maduro e responsável. Quando estabelecemos limites adequados, protegemos nossa capacidade de amar verdadeiramente as pessoas certas no momento certo. Muitas vezes, confundimos amor cristão com capacidade ilimitada de dizer sim para tudo. Mas essa mentalidade é perigosa e antibíblica. Deus nos deu recursos limitados de tempo, energia, dinheiro e atenção emocional. Se não administrarmos esses recursos com sabedoria, não conseguiremos cumprir adequadamente as responsabilidades que Ele nos deu. Vamos falar sobre os sinais de que você precisa estabelecer limites mais claros em sua vida. Se você sempre se sente sobrecarregado, se está constantemente cansado por causa das demandas dos outros, se sua família está sendo negligenciada porque você não consegue dizer não para estranhos, então você precisa aprender a estabelecer limites. Se você se ressente das pessoas por quem faz coisas, se sente que está sendo usado, se sua vida espiritual está sendo prejudicada porque não tem tempo para orar e estudar a Bíblia por causa das demandas constantes dos outros, então você está vivendo como uma cidade sem muros. Se você tem medo de decepcionar as pessoas, se sente culpa extrema quando diz não para qualquer coisa, se permite que outros tomem decisões por você para evitar conflitos, então você precisa aprender o que a Bíblia ensina sobre limites saudáveis. O problema é que muitos cristãos foram ensinados incorretamente que estabelecer limites é egoísmo. Foram condicionados a acreditar que um bom cristão deve estar sempre disponível para qualquer pessoa, a qualquer hora, para qualquer coisa. Mas isso não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que devemos ser sábios como serpentes e inofensivos como pombas. Ensina que devemos discernir os tempos e as estações. Ensina que devemos ser bons administradores dos recursos que Deus nos confiou. E isso inclui nosso tempo, nossa energia e nossa atenção emocional. Quando permitimos que qualquer pessoa faça qualquer demanda sobre nossa vida, não estamos sendo espirituais. Estamos sendo irresponsáveis com os recursos que Deus nos deu e negligenciando as pessoas que deveriam ser nossa prioridade principal. Deus estabeleceu uma hierarquia clara de relacionamentos e responsabilidades. Primeiro nosso relacionamento com Ele, depois nossa família, depois nossa igreja, depois nossa comunidade. Quando invertemos essa ordem para agradar pessoas que não deveriam ter prioridade em nossa vida, estamos desobedecendo aos princípios de Deus. Estabelecer limites saudáveis começa com compreender nossa identidade em Cristo. Quando sabemos quem somos em Deus, quando nossa autoestima está baseada no amor incondicional do Pai Celestial, não precisamos da aprovação constante dos outros para nos sentirmos valiosos. Muitas pessoas não conseguem dizer não porque sua identidade está baseada em agradar outros. Elas acreditam que só são amadas quando são úteis. Mas Deus nos ama incondicionalmente, independentemente do que fazemos ou deixamos de fazer para os outros. Quando nossa identidade está segura em Cristo, podemos dizer não sem medo de rejeição. Podemos estabelecer limites sem sentir que estamos perdendo o amor das pessoas. Podemos priorizar adequadamente nossos relacionamentos, porque não dependemos da aprovação humana para nos sentirmos completos. Estabelecer limites também requer sabedoria para discernir entre pedidos legítimos e manipulação. Nem toda necessidade é uma chamada de Deus para a nossa vida. Nem toda urgência dos outros deve se tornar nossa prioridade. Nem toda pessoa que pede nossa ajuda tem direito ao nosso tempo e recursos. A manipulação emocional é uma das formas mais comuns de tentar quebrar nossos limites. Frases como: "Se você realmente me amasse, faria isso", "Você é a única pessoa que pode me ajudar", "Depois de tudo que fiz por você, um bom cristão faria isso", são tentativas de nos fazer sentir culpados por estabelecer limites saudáveis. Mas uma pessoa que realmente nos ama respeitará nossos limites. Uma pessoa que usa manipulação emocional para conseguir o que quer está demonstrando que não se importa verdadeiramente conosco, apenas com o que pode obter de nós. Jesus nunca usou manipulação emocional para conseguir que as pessoas o seguissem. Ele apresentava a verdade claramente e permitia que as pessoas escolhessem livremente. Quando uma jovem rico foi embora porque não queria pagar o preço do discipulado,
Jesus não correu atrás dele tentando convencê-lo com chantagem emocional. Aprender a dizer não de forma amorosa, mas firme, é uma habilidade essencial para relacionamentos saudáveis. Podemos expressar empatia pela situação da pessoa, sem automaticamente assumir a responsabilidade de resolver o problema dela. Podemos dizer: entendo que você está passando por uma situação difícil, mas não posso ajudar desta vez. Ou, eu gostaria de poder ajudar, mas tenho outros compromissos prioritários neste momento. Ou, esta não é uma área onde posso contribuir, mas posso ajudar você a encontrar outras opções. O segredo está em ser claro, gentil, mas firme. Não precisamos dar longas explicações ou justificativas. Não precisamos nos desculpar por ter limites. Não precisamos convencer a pessoa de que nossos limites são razoáveis. Estabelecer limites com a família pode ser especialmente desafiador, mas é igualmente importante. Muitas famílias têm dinâmicas tóxicas, onde alguns membros constantemente exploram a bondade de outros. Pais que fazem chantagem emocional, irmãos que sempre pedem dinheiro emprestado sem devolver, parentes que aparecem sem avisar e esperam ser recebidos como hóspedes. A Bíblia nos ensina a honrar nossos pais, mas isso não significa aceitar comportamento abusivo ou manipulador. Podemos honrar nossos pais estabelecendo limites saudáveis que protegem nossa família nuclear e nosso bem-estar emocional. Jesus demonstrou isso quando estabeleceu prioridades claras sobre seu ministério, mesmo quando sua família queria que ele fizesse diferente. Ele amava sua família, mas não permitiu que as demandas deles comprometessem o propósito que o Pai havia estabelecido para sua vida. Limites financeiros são especialmente importantes. Muitas pessoas arruinam sua própria estabilidade financeira porque não conseguem dizer não para pedidos de dinheiro. Emprestar dinheiro para pessoas que têm histórico de não devolver, dar esmolas além de nossa capacidade ou assumir responsabilidades financeiras que não são nossas. A Bíblia ensina que devemos ser generosos, mas também ensina que devemos ser sábios. Provérbios capítulo 22, versículo 26 nos alerta: não sejas daqueles que se comprometem, nem dos que ficam por fiadores de dívidas. Ser generoso não significa ser irresponsável com nossos recursos. Devemos dar conforme nossa capacidade e com sabedoria, não por pressão ou manipulação. Devemos ensinar as pessoas a pescar em vez de simplesmente dar peixes que criam dependência. Limites de tempo são igualmente cruciais. Nosso tempo é um recurso limitado e precioso. Quando permitimos que qualquer pessoa faça qualquer demanda sobre nosso tempo, acabamos negligenciando responsabilidades mais importantes. Isso significa aprender a dizer não para convites, eventos, atividades e projetos que não estão alinhados com nossas prioridades. Significa proteger tempo para nossa família, nossa vida espiritual, nosso descanso e nossos relacionamentos mais importantes. Jesus demonstrou isso constantemente. Ele se retirava para orar mesmo quando as multidões o procuravam. Ele priorizava tempo com seus discípulos mesmo quando havia outras demandas. Ele equilibrava ministério público com relacionamentos íntimos. Estabelecer limites emocionais também é essencial. Isso significa não permitir que outras pessoas descarreguem constantemente seus problemas emocionais sobre nós. Significa não assumir a responsabilidade de resolver os problemas emocionais dos outros. Podemos ser compassivos e solidários sem nos tornarmos terapeutas não qualificados ou depositários de todas as angústias alheias. Podemos ouvir com amor sem assumir o peso emocional que pertence a outras pessoas. Muitas pessoas confundem empatia com absorção emocional. Empatia saudável nos permite compreender e nos importar com os sentimentos dos outros sem sermos destruídos por eles. Absorção emocional nos faz carregar fardos que não são nossos e prejudica nossa própria saúde mental. A Bíblia nos ensina a chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram, mas isso não significa carregar os fardos emocionais de todos ao nosso redor. Significa oferecer suporte apropriado, mantendo nossa própria estabilidade emocional. Limites espirituais são talvez os mais importantes de todos. Isso significa proteger nossa vida de oração, nosso tempo de estudo bíblico, nossa participação na igreja e nosso crescimento espiritual das demandas constantes dos outros. Muitos cristãos ficam tão ocupados servindo outros que negligenciam sua própria vida espiritual. Acabam esgotados espiritualmente porque estão dando o que não têm. É impossível dar águas vivas quando nosso próprio poço está seco. Jesus priorizava tempo com o Pai mesmo no meio do ministério mais intenso. Ele sabia que sua capacidade de servir outros
dependia de sua conexão íntima com Deus. Se o próprio Jesus precisava estabelecer limites para proteger sua vida espiritual, quanto mais nós. Estabelecer limites saudáveis não é um processo fácil, especialmente se você sempre foi uma pessoa que diz sim para tudo. Haverá resistência de pessoas que estavam acostumadas a se aproveitar de sua bondade. Haverá pressão para voltar aos padrões antigos. Mas lembre-se de que você não é responsável pelas reações dos outros aos seus limites saudáveis. Você é responsável apenas por estabelecer e manter limites que protejam sua capacidade de cumprir os propósitos de Deus para a sua vida. Algumas pessoas ficarão chateadas quando você começar a dizer não. Isso é normal e esperado. As pessoas que realmente se importam com você aprenderão a respeitar seus limites. As pessoas que só se importavam com o que podiam obter de você mostrarão sua verdadeira natureza. É melhor descobrir quem realmente se importa com você do que continuar sendo explorado por pessoas que só veem você como uma ferramenta para conseguir o que querem. Estabelecer limites também requer que assumamos a responsabilidade por nossas próprias necessidades, em vez de esperar que outros adivinhem. Muitas pessoas ficam ressentidas porque outros não atendem necessidades que nunca foram claramente comunicadas. Se você precisa de tempo sozinho, comunique isso claramente. Se você tem limitações financeiras, seja honesto sobre elas. Se você tem prioridades familiares, deixe isso claro desde o início. Não espere que outros adivinhem seus limites e depois se ressinta quando eles são ultrapassados. A comunicação clara e gentil é fundamental para limites saudáveis. Quanto mais claros formos sobre nossos limites, menos conflitos teremos no futuro. As pessoas sabem o que esperar e podem fazer seus pedidos de acordo. Lembre-se também de que estabelecer limites é um ato de amor, não apenas para você, mas para as outras pessoas também. Quando permitimos que alguém nos explore constantemente, estamos habilitando comportamento não saudável nessa pessoa. Quando estabelecemos limites claros, estamos ajudando outras pessoas a desenvolver relacionamentos mais saudáveis e respeitosos. Estamos ensinando que relacionamentos genuínos são baseados em respeito mútuo, não em exploração unilateral. Por fim, lembre-se de que Deus se alegra quando estabelecemos limites saudáveis que nos permitem cumprir seus propósitos para a nossa vida. Ele não quer que sejamos submissos demais ou vítimas de manipulação. Ele quer que sejamos sábios, discernindo e capazes de amar verdadeiramente. Chegamos ao final desta reflexão sobre limites saudáveis segundo os princípios de Deus, mas este pode ser o começo de uma transformação completa em seus relacionamentos. Provérbios capítulo 25, versículo 28, não é apenas um conselho antigo, é um princípio eterno que pode proteger você de muito sofrimento desnecessário. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Você tem uma escolha muito clara hoje: continuar vivendo sem limites e sendo explorado por manipuladores, ou começar a estabelecer muros saudáveis que protegem sua capacidade de amar e servir verdadeiramente. Vamos orar juntos. Pai Celestial, reconhecemos que Tu nos criaste com limitações e que isso é bom. Perdoa-nos por todas as vezes que permitimos que outros nos explorassem em nome do amor cristão. Perdoa-nos por negligenciar nossa família e nossa vida espiritual para agradar pessoas que não deveriam ter prioridade em nossa vida. Ensina-nos a estabelecer limites saudáveis como Jesus fez. Dá-nos sabedoria para discernir entre pedidos legítimos e manipulação emocional. Dá-nos coragem para dizer não quando necessário, sem sentir culpa desnecessária. Ajuda-nos a amar verdadeiramente, estabelecendo limites que protegem nossa capacidade de servir aqueles que Tu colocaste sob nossa responsabilidade. Liberta-nos da necessidade de aprovação constante dos outros. Que nossa identidade esteja segura em Teu amor incondicional. Ensina-nos a ser generosos com sabedoria e a estabelecer prioridades de acordo com Tua vontade. Protege-nos de relacionamentos tóxicos e manipuladores. Cerca-nos de pessoas que respeitam nossos limites e nos amam verdadeiramente. Use nossos limites saudáveis para testemunhar do Teu amor maduro e responsável. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se esta mensagem falou com seu coração e você quer receber mais ensinamentos que vão transformar seus relacionamentos segundo os princípios de Deus, se inscreva no canal agora mesmo. Temos muitas outras mensagens que vão continuar te equipando para ter relacionamentos saudáveis que agradem ao Senhor. Compartilhe este vídeo com pessoas que estão sendo exploradas em relacionamentos ou que têm dificuldade para estabelecer limites.
pode ser exatamente a palavra que elas precisam para encontrar liberdade e paz verdadeiras. E me conta aqui nos comentários, como você pretende aplicar o princípio dos limites saudáveis em sua vida? Que mudança específica você vai fazer para proteger melhor sua família e sua vida espiritual? Sua experiência pode encorajar outros que estão enfrentando desafios similares. Lembre-se, estabelecer limites saudáveis não é egoísmo, é obediência aos princípios de Deus que nos protegem e nos capacitam a amar verdadeiramente. Deus quer que você seja livre, não subserviente a pessoas que se aproveitam da sua bondade. Fique na paz de Cristo. Que Deus te abençoe.